Bom dia, professor. Meu nome é Rodrigo e o nosso grupo hoje vai falar sobre planejamento e gerenciamento de obras. A princípio, a gente procurou um artigo que falasse de alguma inovação nesse âmbito aí desse assunto. O que acontece? O modelo do artigo que a gente encontrou foi estudo de caso, colocando em oposição um modelo convencional de planejamento contra um modelo que utiliza softwares. E o objeto de estudo aqui em específico foi o BIM, o software BIM. Ele vai ser mais explicado aí mais detalhadamente aí mais à frente pelos meus colegas. Agora já falando aqui do que impulsionou esse estudo, que seria a problemática, né? Qual é a maior problemática assim de planejamento e gerenciamento no canteiro de obra? É a visualização desse, desse planejamento, dessa base de dados. Porque hoje no modo convencional o que acontece? As pessoas ainda estão muito presas ao físico, né? Papel, tabelas, quadros que são impressos e colocados nas paredes e tudo mais. E fica uma coisa meio que travada, engessada. Você não consegue dar seguimento ali numa edição, ajustando algo com uma facilidade. Já com software, você fazendo a utilização dele no próprio campo, no canteiro de obras, com um tablet, um smartphone, que hoje em dia todo mundo tem, é bem mais fácil, fica mais dinâmico, fica mais acessível para o gestor. Também em questão de gerenciamento, nós sabemos que no nosso âmbito de trabalho na construção civil, a informalidade é muito grande aí no que se diz os colaboradores, né? O pessoal realmente que trabalha ali vamos dizer, chão de fábrica do canteiro de obra. Então, o que acontece? Você tendo um gerenciamento mais dinâmico e rápido, você tendo acesso às informações rapidamente ali pelo um tablet, um software que vai lhe auxiliar nisso, é suma importância. Também temos a questão de você alinhar o planejamento, que a base de dados, com o próprio gerenciamento, que acabou esses dois exemplos que eu dei aqui já são esse alinhamento, os dois entrando em convergência, os dois estão se ajudando, porque eles são dependentes um do outro, tanto o planejamento quanto o gerenciamento. Tanto é que aqui a matéria são os dois assuntos. E as soluções que foi proposta, as soluções foi exatamente o que eu falei, a utilização desse aplicativo, desse software, para suprir essas demandas aí que são geradas e criadas. Não tem muito mais que isso, é exatamente a utilização do software, que ele vai ser explicado mais à frente por meus colegas, como eu já expliquei. Agora, se tratando das características de planejamento, a característica de planejamento que nada mais é do que são as previsões que você faz antes de dar início a qualquer empreendimento. Você vai fazer previsões de âmbito financeiro, seja de âmbito climático, que é muito importante, seja de âmbito topográfico, região, localização, geológico, né, fundação e tudo mais. Você vai ter que fazer as previsões para você ter um bom planejamento, para você conseguir assumir alguns riscos, que já vai cair sobre análise de riscos e estimação de recursos, o que você tem, o que você pode fazer com o que você tem. O que acontece? Você tem que, um bom planejamento, ele tem que pelo menos ter essas três análises para você saber até onde seu braço alcança, qual é o tamanho da pedra ou o peso da pedra que você pode carregar. Exatamente. Então, metaforicamente falando, é isso. E aí a gente vai para a ponte entre o planejamento e o gerenciamento, que é o ciclo PDCA, que ele abrange as duas coisas. No seu começo, planejamento. Você vai planejar, vai fazer todas as análises e tudo mais. Você vai botar isso em execução e depois você vai recolher os dados dos resultados. O que acontece? O primeiro ciclo ele sempre vem da estaca zero, planejamento total. E no final do ciclo ele já passa para ser gerenciamento, que é a ação. Você já vai fazer tudo o que você planejou. E nesse momento de planejamento você vem novamente para a parte de planejamento. Essa fase final de gerenciamento você vem para a parte de planejamento novamente, um dependendo do outro, e vai nesse ciclo. Porque aí quanto mais ciclos tiver,
melhor você vai ficar, porque quando você recomeçar o ciclo, você já vai ter dados, você já vai ter resultados, você já vai ter tudo mais e você vai aplicando mais dados, sua base de dados vai ficando maior e você consegue fazer uma verificação, uma conferência, uma análise melhor. E isso faz o quê? Com que você tenha um controle e coordenação, você já sabe quais decisões tomar. E aí a gente parte para as características do gerenciamento, que é o que? O controle, a coordenação destes dados que vão lhe auxiliar a tomar decisões. Você vai tomar decisões com base nos cálculos que você colheu. Exatamente. E para você tomar decisões, temos a característica que eu acho, particularmente, a mais importante de um bom gestor, de um bom gerenciamento, que, além do planejamento, uma liderança muito forte. Nós somos engenheiros, nós estamos procurando aqui o ensino de engenharia civil. Nós vamos tomar conta de obras, nós vamos tomar conta de planejamentos, de projetos. Então nós temos que ter uma boa noção de liderança. Liderança é de suma importância para a nossa profissão. Agora eu vou passar para meus colegas para discorrerem mais sobre o assunto de planejamento e gerenciamento.